cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu venho trazer a vocês mais um estudo bíblico, cujo tema é o batismo no Espírito Santo. E eu creio que o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações através desse estudo. Para quem não me conhece, meu nome é Modade Miranda Verle. A maioria dos meus irmãos em Cristo e muitos dos que convivem comigo no meu dia a dia me chamam e conhecem pelo meu sobrenome Miranda. Isso pelo fato do meu nome ser diferente, difícil de guardar e pronunciar. Eu sou cristão convertido ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo aos 14 anos, conhecedor e estudioso das Sagradas Escrituras, e eu tenho muito ainda que aprender com o Senhor a respeito delas. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria que não cessa de jorrar, e glórias a Deus a nosso favor. Ela nos exorta, ela nos liberta, nos transforma, nos renova, ela nos leva a conhecer a verdade, nos leva a conhecer a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu sou membro da congregação cristã, a comunidade batista Restaurados em Cristo, aqui da cidade de Sabará, Minas Gerais, cuja direção é do pastor Cleiton Santos Martins, e meu cargo ministerial é de superintendente da Escola Bíblica Dominical. Feita a minha apresentação, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, o batismo no Espírito Santo. Um estudo de muita importância para as nossas vidas, para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. O desejo de realizar esse estudo já vinha de um bom tempo e me despertou maior interesse quando, no princípio deste ano, o ano de 2021, me deparei com a lição 3 da revista da CPAD, cujo tema é o mesmo do que vamos tratar hoje, o batismo no Espírito Santo. Revista esta que o Ministério da nossa Escola Bíblica Dominical vem utilizando para ministrar os estudos em classe. Eu venho observando por anos divergências de opiniões a respeito desse tema no meio cristão, e a causa principal é o ensino equivocado por parte de muitos pastores, teólogos e pela liderança de algumas denominações. E esses relacionam o batismo no Espírito Santo ao dom de falar em línguas, ao dom de variedade de línguas, até mesmo como sendo sinônimos. Batismo no Espírito Santo é igual ao dom de falar em línguas. E o que os leva a entender assim, a crer e ensinar que há relação entre um e outro? Um dos motivos principais é porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes, a sua primeira manifestação a eles foi com o dom de variedades de línguas. Eu gostaria de ler para os irmãos, ou ler com os irmãos, o texto que encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler do versículo de 1 ao 13. Esse texto nos relata o que aconteceu ali naquele dia, no dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Vamos ler e logo após vamos comentar sobre esse cenário. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos de 1 ao 13. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medas, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão embriagados.
Se olharmos para esse cenário do que aconteceu naquele dia, um dia de festa, de grande festa, festa de multidões, onde povos de todas as nações e línguas estavam presentes, reunidos ali, vamos entender que foi de extrema necessidade que o Espírito Santo usasse os discípulos com dom de variedades de línguas. E isso imediatamente após ter descido sobre eles. E por que teve de ser imediatamente após ter descido sobre eles? Primeiro, o principal propósito do Espírito Santo naquele dia era de inaugurar a igreja do Senhor. Segundo, o cenário era perfeito. Um dia de festa, de grande festa. Festa de multidões, onde povos de várias nações e línguas estavam reunidos ali. E como o Espírito Santo não perde tempo, ele desceu na hora exata e impetuosamente, causando um grande barulho. Um barulho diferente, um barulho sobrenatural, o que chamou a atenção da multidão que encontrava próximo ao lugar onde os discípulos estavam reunidos. Como a festa era religiosa, aquele barulho sobrenatural levou todos a correrem para ver o que estava acontecendo ali. Todo aquele barulho foi intencional. Todo aquele mover sobrenatural promovido pelo Espírito Santo naquele ambiente e manifesto através dos discípulos, teve como propósito chamar a atenção da multidão para que eles se reunissem em volta daquele lugar. Eu pergunto aos irmãos, para que a igreja fosse inaugurada, o que era necessário? Conversão de almas. E o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8, a respeito do Espírito Santo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E para que o Espírito Santo viesse a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que teria de acontecer naquele lugar? O Evangelho de Jesus Cristo ser pregado. E como aquela multidão era composta de pessoas religiosas e de líderes religiosos de todas as nações e línguas diferentes, como já vimos nos textos que lemos, e como já estavam reunidos e prontos para ouvir falar de Jesus, do evangelho a ser pregado, o Espírito Santo se manifestou aos discípulos através do dom de variedades de línguas. Cada um os ouvia pregar em sua língua de origem. E logo depois ouviram também a pregação de Pedro, cada um na sua própria língua, por obra do Espírito Santo. Tanto é que naquele dia, quase 3.000 almas renderam ao Evangelho de Cristo. E assim foi inaugurada a Igreja do Senhor, pelo Espírito Santo, com quase 3.000 almas. Tudo aconteceu muito rápido naquele dia. O Espírito Santo desceu ali impetuosamente, com um mover sobrenatural, e a multidão já foi se reunindo em volta daquele lugar, e como eram povos de nações e línguas diferentes, o Espírito Santo já foi se manifestando aos discípulos através do dom de variedades de línguas, para que cada um pudesse ouvir falar de Jesus em sua língua de origem. Este é o motivo pelo qual muitos relacionam o batismo no Espírito Santo ao dom de línguas. Porque este dom, o dom de falar em línguas, foi manifesto aos discípulos imediatamente após o Espírito Santo descer sobre eles. Mas este dom, o dom de falar em línguas, foi necessário naquele momento, naquele lugar, para que povos de línguas diferentes ouvissem falar de Jesus. No decorrer do nosso estudo, os irmãos vão entender que batismo no Espírito Santo é uma coisa e o dom de falar em línguas é outra completamente diferente. Os discípulos e todas aquelas quase 3.000 almas que aceitaram a Jesus naquele dia foram batizadas no Espírito Santo. Mas os discípulos terem sido usados com o dom de línguas é outra coisa. O dom de falar em línguas é um dom espiritual como qualquer um dos outros dons. São 9 os dons espirituais, conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 12 ao 13, os quais são o dom da sabedoria, o dom da ciência, que é o dom da palavra, o dom da fé, o dom de cura de doenças, o dom de operação de maravilhas, o dom da profecia, o dom de discernimento de espíritos, o dom de variedades de línguas, do qual falamos, e o dom de interpretação de línguas. Nós temos que saber que dons espirituais são as diferentes formas de como o Espírito Santo se manifesta em poder através de nós.
seja para realizar a sua obra ou para a nossa edificação, para a edificação da sua igreja. E de que se trata, então, o batismo no Espírito Santo? O tema do nosso estudo de hoje. Como se dá esse evento? Como ele acontece? Nós só podemos entender o que é batismo no Espírito Santo se olharmos para os motivos pelo qual o Espírito Santo foi enviado. E para que ele foi enviado? Primeiro, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como já vimos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Segundo, purificar o coração do homem arrependido no seu novo nascimento e dar a ele um novo coração, um coração no qual possa habitar. Terceiro, levar esse homem arrependido a parecer com Cristo, através do processo de santificação. É importante também falarmos sobre os símbolos do Espírito Santo. Símbolos do Espírito Santo são as formas de como o Espírito Santo se apresenta ou é mencionado nas Escrituras, as quais são água, fogo, óleo, orvalho, vento, pomba e selo. Em Lucas capítulo 3, versículo 22, vimos o Espírito Santo vindo sobre Jesus Cristo em forma de uma pomba, logo depois de ter sido batizado. No texto que lemos, em Atos capítulo 2, no versículo 2, o Espírito Santo se apresenta em forma de vento, vento veemente e impetuoso. No versículo 3, ele se apresenta em forma de fogo, de línguas repartidas como que de fogo. Não vamos comentar hoje sobre todos os símbolos, mas o pouco que falamos foi intencional e importante, porque dentro do nosso estudo de hoje, o batismo no Espírito Santo, os irmãos vão ouvir falar muito em dois desses símbolos. Vão ouvir falar no selo da promessa. Vão ouvir falar na água, no beber da água, no aspergir da água pura, na fonte de águas vivas, no rio de águas vivas, no mergulhar nas águas do Espírito. Tudo isso se referindo ao Espírito Santo, ao batismo no Espírito Santo. Mas o que significa a palavra batismo? A palavra batismo significa imergir, mergulhar, mas também significa aspergir, borrifar, respingar, lavar, purificar. Podemos dizer então que o batismo é um ritual de purificação. Mas o que é ser batizado no Espírito Santo? Para isso temos que primeiro entender como se dá a conversão do homem. Em Romanos 10, capítulo 17, nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tudo começa no ouvir do homem pela palavra, pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que é pregado. O Espírito Santo leva o homem a entender a graça, o amor de Deus, o plano de salvação, leva o homem a entender que Jesus Cristo deixou seu trono de glória para se fazer carne e habitar entre nós, para morrer a morte terrível de cruz em nosso favor, para nos livrar da condenação eterna, a qual estávamos destinados, por causa dos nossos pecados, para que venhamos a ter direito à vida eterna. O Espírito Santo, ele leva o homem a entender que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, e que hoje vive e está sentado à direita de Deus Pai, de onde havia saído, e que agora, como advogado justo, fiel, intercede por mim e por você. Leva o homem a entender que Jesus Cristo é o único caminho, sua única esperança de salvação, e que sem ele é impossível se salvar. Essa palavra, então, penetra no coração do homem. Ele crê, depois de ter crido, depois do Espírito Santo tê-lo convencido da justiça e do juízo, agora o Espírito Santo o convence do pecado. Ou seja, o Espírito Santo leva o homem a olhar para dentro de si mesmo e reconhecer que é um pecador, um miserável pecador, um trapo de imundícia diante de um Deus que é santo e que precisa urgentemente correr para a cruz, correr para Jesus, porque senão vai perecer, seu destino vai ser o inferno. Esta é a obra que o Espírito Santo realiza no coração do homem, na sua conversão, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E depois de ter sido convencido pelo Espírito Santo, cabe agora ao homem a decisão de aceitar ou não a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Arrepender genuinamente de seus pecados, converter de seus maus caminhos, propor em seu coração a viver em novidade de vida, uma vida com Cristo. Essas decisões são decisões exclusivamente do homem.
O Espírito Santo convence o homem, mas não o converte. Podemos ver isso claramente pelo que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Depois que o Espírito Santo convenceu aquela multidão do pecado, da justiça e do juízo, e os convenceu a tal ponto que se sentiram culpados, responsáveis pela condenação e morte de Jesus, o Messias de Deus, o enviado de Deus. Eles ficaram tão aflitos e sensibilizados que correram para Pedro e disseram a ele: Pedro, diga-nos o que devemos fazer agora. E Pedro, virando para eles, disse: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. E nós sabemos o resultado. Quase 3.000 almas renderam aos pés do Senhor. A conversão deles aconteceu a partir do momento que sentiram em seus corações que deveriam fazer algo a mais do que simplesmente estarem convencidos dos seus erros, dos seus maus caminhos, de se sentirem culpados por terem condenado Jesus à morte. Um pouco mais à frente, após a festa de Pentecostes, em Atos capítulo 3, versículo 19, a mesma história se repete. Pedro no templo, após ter pregado e o Espírito Santo ter convencido a uma multidão, Pedro virou para eles e disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E desta vez quase 5.000 almas se converteram ao Evangelho de Cristo. O Espírito Santo só convence o homem, não o converte. Cabe ao homem decidir. Isso porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nos deu o direito de escolha. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A salvação é para todos, mas é condicional. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus não invade o coração de ninguém. Ele não entra no coração do homem sem ser convidado. Deus só entra em nossa casa, em nossas vidas, em nossos corações, quando permitimos, diferentemente do diabo, que entra sem pedir licença. Tem muitos crentes dentro das igrejas que ouviram a palavra, creram nela, mas que nunca arrependeram genuinamente de seus pecados, nunca converteram de seus maus caminhos. Por isso continuam praticando o pecado, amando o pecado. Crentes que não conseguem firmar, crentes que nunca nasceram de novo, crentes que não têm o Espírito Santo morando em seus corações, portanto não são salvos. Pessoas que não querem arrepender dos seus pecados, pessoas dominadas pelo pecado, escravas do pecado. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Mas o que é arrependimento genuíno de pecados? É o arrependimento sincero, o arrependimento que toca o coração de Deus. Arrependimento genuíno não é somente o arrepender dos pecados praticados até ali na sua conversão, mas a decisão no coração de não praticá-los mais, virar as costas definitivamente para eles. A decisão de mudar de direção, dar uma volta de 180 graus em relação ao pecado. A decisão por um novo caminho, um caminho de renúncia, um caminho que leva a Cristo, um caminho de uma nova vida com Cristo. Esse é o novo nascimento, um momento quando o homem crê na palavra, crê em Jesus Cristo, arrepende de seus pecados genuinamente e decide renunciar a si mesmo para seguir a Cristo. Novo nascimento é quando o homem morre para si mesmo e renasce para uma nova vida com Cristo. Sem arrependimento não há perdão de pecados, não há novo nascimento. E é somente quando ocorre este novo nascimento, quando o homem ouve a palavra, entende, crê, reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador e arrepende de seus pecados, é que seus olhos são abertos. São abertos pela fé, e pela fé ele pode ver o reino de Deus, saber que ele existe, saber que o reino de Deus é uma realidade. Isso é o que Jesus estava querendo que Nicodemos entendesse. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Mas Jesus disse algo a mais a Nicodemos naquele dia. No versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus disse a Nicodemos que era necessário ao homem nascer de novo para ver o reino de Deus. E agora ele diz que para este mesmo homem que pôde ver o reino de Deus, para entrar nele, seria necessário nascer da água e do Espírito. E o que é nascer da água e do Espírito? Primeiro vamos saber o que é nascer da água. Os irmãos entenderam tudo o que foi falado até aqui? Primeiro passamos lá pelo dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Vimos o cenário, o que aconteceu ali. Mostrei o motivo, o porquê do Espírito Santo ter manifesto aos discípulos em poder através do dom de variedade de línguas, logo que desceu sobre eles. Falamos também sobre os símbolos do Espírito Santo. Falamos sobre a obra do Espírito Santo na conversão do homem. Mas tudo isso foi necessário para que os irmãos entendam daqui para frente sobre o batismo no Espírito Santo. Então vamos ver o que é nascer da água. Para isso vamos ler no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, os versículos 25 ao 27. Somente a parte A desses versículos. Deus aqui está falando da nova aliança com os homens, a partir da salvação em Cristo Jesus, a partir do momento que o homem arrepende genuinamente de seus pecados e decide viver uma nova vida com Cristo. Vamos ler então, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, ou seja, de todos os seus pecados. Então aspergirei água pura sobre vós. Deus aqui está se referindo ao Espírito Santo, a água pura. Versículo 26. E vos darei um novo coração. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu Espírito. Este é o nascer da água. O aspergir da água pura sobre os homens, o batismo no Espírito Santo. O tema do nosso estudo de hoje. Depois do homem ter sido convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ter crido e aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, arrependido dos seus pecados, decidido a viver em novidade de vida, uma nova vida com Cristo, o Espírito Santo então entra nesse coração arrependido, convertido, e o purifica de todo o pecado, de toda a imundícia do pecado, e dá a ele um novo coração. Um coração limpo, puro, sem manchas, um coração no qual ele possa habitar, fazendo ele morada. Esse é o batismo no Espírito Santo, a purificação do homem na sua conversão a partir do novo nascimento. O propósito do batismo no Espírito Santo é purificar o coração do homem para que ele possa habitar, fazendo ele morada, porque o Espírito Santo, como o nome diz, ele é santo, e como ele é santo, não pode habitar no meio do pecado. O homem só pode receber o selo da promessa se o seu coração estiver limpo, puro. O selo da promessa é a presença do Espírito Santo no coração do homem, fazendo nele morada. Este é o selo de posse, o selo da garantia, a garantia de que somos propriedades exclusivas de Deus, de que somos agora filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, nos descreve a ação do Espírito Santo no processo da conversão do homem. E também nos diz que ele é o selo da promessa, a garantia da nossa herança. Prestem atenção, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Versículo 13, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Qual é o evangelho da nossa salvação? Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo em nosso favor para a salvação. Continuando, e tendo nele também crido neste evangelho, fostes selados com o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Podemos dizer também que o batismo no Espírito Santo é um ritual de purificação que o homem recebe para ingressar no reino de Deus, como um novo cidadão do reino de Deus. O que vimos até aqui foi a purificação inicial, a purificação do coração do homem de todos os seus pecados, o aspergir do Espírito Santo, o aspergir da água pura sobre o homem, conforme lemos em Ezequiel,
capítulo 36, versículo 25. O batismo no Espírito Santo é também o beber do Espírito, conforme nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Beber do Espírito é quando recebemos o Espírito Santo e somos purificados. É o que Jesus disse à mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 10 e 14. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E no versículo 14 ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aqui Jesus está falando que quando o homem bebe do Espírito, quando o homem é purificado dos seus pecados, quando o Espírito Santo entra em seu coração, a sua sede é saciada, o vazio da sua alma é preenchido em definitivo. Este é o nascer da água, é o batismo no Espírito Santo. É o homem recebendo o Espírito Santo em seu coração a partir do novo nascimento. É o aspergir da água pura sobre o homem. É o Espírito Santo purificando o homem de todo o pecado, de toda a imundícia do pecado e dando a ele um novo coração, um coração no qual possa habitar. Já vimos o que é nascer da água, o batismo no Espírito Santo. E o que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito é o processo de santificação que se inicia a partir do novo coração que o homem recebe no seu novo nascimento. A partir deste novo coração, habitado agora pelo Espírito Santo de Deus. No nascer da água, no batismo no Espírito Santo, a purificação do coração do homem é imediata. Mas no nascer do Espírito, o processo de santificação, ele é lento, mas contínuo. Um processo que vai se estender por toda a vida do cristão, por todo o seu caminhar, no seu caminhar de uma nova vida com Cristo. O nascer do Espírito, o processo de santificação, tem como objetivo alinhar o homem às vontades de Deus, levá-lo a ser parecido com Cristo, ter o caráter de Cristo e a mente de Cristo. Mas para que esse processo se inicie, seja contínuo e se complete em nós, é necessário que venhamos a respondê-lo positivamente. E isso em temor, em obediência à palavra de Deus, em obediência à voz do Espírito Santo. Está sujeito e receptivo à sua correção e disciplina. No Salmo 23, versículo 4, nos diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 10 diz, versículo 6, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 10, nossos pais nos disciplinaram por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Assim como foi necessário que o homem arrependesse genuinamente de seus pecados, para nascer da água, para receber o Espírito Santo, para ser batizado no Espírito Santo, ser purificado por ele. Agora é necessário a este mesmo homem a obediência para o nascer do Espírito, para o processo de santificação, para que o Espírito Santo possa ensiná-lo, direcioná-lo, corrigi-lo, até mesmo discipliná-lo durante o seu novo caminhar, a sua nova vida com Cristo. Não tem como ensinar alguém que não quer aprender, que não quer ser ensinado, que não aceita ser corrigido, disciplinado. Alguém que insiste em permanecer onde está, no erro, é impossível. Quando o homem cai e se rebela, endurece o seu coração e fica resistente ao Espírito Santo durante o processo de santificação, este processo é interrompido. Tem uma denominação no Brasil, não vou citar o nome, com mais de 1000 templos erguidos em pouco mais de 20 anos, que pregam a heresia de que somente a graça e o amor de Deus é suficiente para a salvação, e de que o homem não precisa obedecer a Deus para ser salvo, basta crer. E o líder dessa denominação, na maioria das suas pregações, diz aos seus fiéis que o obedecer a Deus é querer fazer justiça própria. E assim os membros dessa denominação vivem uma luta interior muito grande, constante. Vivem entre obedecer a Deus ou não. É o Espírito Santo falando aos seus corações, gritando em seus corações,
para deixarem a prática do pecado, para arrependerem dos seus maus caminhos e voltarem-se para Deus. E o líder dessa denominação dizendo a eles que esta voz é a voz do inimigo acusando-os. Quando os membros dessa denominação questionam ao seu líder quanto à obediência a Deus, aos seus mandamentos, citando vários versículos nas Escrituras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, mesmo referindo às leis morais de Deus, ele diz que esses versículos foram anulados pela graça e que dizem respeito às leis de Moisés e que deveriam ser obedecidas somente pelos judeus e naquela época. No texto do jovem rico, usado por esse líder em uma pregação, ele disse que quanto ao questionamento de Jesus ao jovem rico em obedecer às leis, e leis estas, mesmo sendo leis morais de Deus, esse líder insiste em dizer que essas leis eram para serem obedecidas somente pelos judeus e daquela época. Quando este líder e seus pastores colaboradores pregam sobre a mulher adúltera, eles vão somente até onde Jesus diz a ela: mulher, ninguém a condenou? Não, Senhor, nem eu a condeno. Mas a parte onde Jesus diz, vai e não peques mais, essa parte eles não comentam. Porque eles têm esse cuidado, o cuidado de não ir contra a heresia pregada pela sua denominação, de que o homem não precisa obedecer a Deus para ser salvo. Infelizmente, isso acontece na maioria de suas pregações, por que não dizer em todas elas? Enquanto na palavra de Deus nos diz que a salvação é para aqueles que obedecem a Cristo, esse falso líder, falso pastor, diz que não precisam obedecer. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Versículo 8, ainda que era filho, Jesus Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Versículo 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, nos diz, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pessoas que inventam doutrina para encher templos, construir impérios, como esta doutrina, a doutrina de uma salvação fácil, de graça, sem graça. Podem vir para Jesus do jeito que estiverem e continuarem da maneira que quiserem, porque a salvação é pela graça, de graça, basta crer, não precisam obedecer. Heresia, heresia. As pessoas vão para Jesus nessa denominação, atraídos pela salvação fácil que é pregada, sem que haja arrependimento genuíno de pecados. Templos inchados, compostos na sua maioria por zumbis, mortos-vivos, mortos espirituais, pessoas que acham que estão salvas, quando na realidade estão perdidas, caminhando para a morte. Esta palavra, meus irmãos, é dura, eu sei, mas é necessária. Estamos chegando no fim dos tempos. É hora de falar a verdade, é hora de arrependimento, é hora de colocar a nossa vida em ordem com Deus. A porta da graça está perto de ser fechada. Que o Senhor tenha misericórdia dos membros dessas denominações, liderados por esse lobo devorador de ovelhas. Que o Senhor venha abrir os seus olhos a tempo de se arrependerem de seus pecados, de converterem dos seus maus caminhos e que venham propor em seus corações a viver uma nova vida com Cristo. Uma vida de obediência a Ele, a sua palavra, e deixar de dar ouvidos a espíritos enganadores dos últimos tempos. Só perdão de pecados, novo nascimento, quando há arrependimento genuíno, arrependimento sincero. A graça é maravilhosa, o amor de Deus é lindo, é incomparável, mas só se completam com o arrependimento do homem, com o converter dos seus maus caminhos, com a decisão de viver em novidade de vida, em obediência a Deus, a sua palavra, o decidir a viver uma nova vida com Cristo. O preço pago pelo resgate do homem foi muito alto. Jesus não nos resgatou da escravidão do pecado para continuarmos na prática do pecado, amando o pecado, sendo escravos dele. Em Romanos capítulo 6, versículo 2 e 6 nos diz, versículo 2, se nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 6, o velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado.
O Espírito Santo não trabalha no coração do homem rebelde. Quando o homem, pela sua desobediência, insiste em viver na prática do pecado, viver em estado pleno de rebeldia, tendo um coração endurecido, insensível, indiferente à voz do Espírito Santo, este o deixa e o entrega às suas vontades, aos seus desejos carnais, às suas paixões carnais, porque o Espírito Santo, como já dissemos, é santo e não pode viver no coração entregue ao pecado, à prática do pecado, no coração que ama o pecado. E o Espírito Santo saindo desse homem, ele volta ao seu primeiro estado, o estado de morte em que se encontrava. Em Isaías capítulo 30, versículo 1, Deus disse: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Jesus ali, junto ao poço de Jacó, fala a mulher samaritana sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o beber da água, mas logo a seguir ele fala sobre o processo contínuo de santificação do homem, com o propósito de levá-lo à pureza e santidade. Jesus disse à mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, parte B do versículo: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Primeiro é dado ao homem, na sua conversão, o beber da água viva, o beber do Espírito para o purificar de todo o pecado, o batismo no Espírito Santo. Esta mesma água agora, dentro do homem, se faz uma fonte que começa a jorrar em seu interior, dando início ao processo de regeneração, de transformação, de uma santificação contínua, ou seja, por toda a vida do cristão. Este grau de santidade vai aumentando gradativamente, atingindo um nível cada vez maior. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, nos diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Primeiro é dado ao homem o beber da água no seu novo nascimento. E a partir daí, esta mesma água se transforma em uma fonte, depois em um rio, e vamos nos aprofundando em pureza e santidade, até que nos encontremos totalmente submersos, mergulhados nas águas do Espírito Santo. Oh, glórias, aleluias! Isso nos lembra a visão que o profeta Ezequiel teve no capítulo 47 do seu livro, onde o Senhor o fez entrar nas águas. Primeiro ele viu os seus tornozelos sendo cobertos, depois o joelho, a cintura, os ombros. Depois já não podia mais ficar em pé, pois as águas ficaram profundas demais. Aleluia. Esse é o resultado da promessa do Pai. Primeiro o nascer da água, o aspergir de águas puras sobre os homens, o batismo no Espírito Santo, a purificação dos pecados e o recebimento do novo coração. Depois o nascer do Espírito, o processo de santificação, com o objetivo de levar o homem ao propósito de Deus, que todos nós venhamos a ser conforme a imagem do seu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a nova aliança de Deus com os homens. O propósito de Deus sendo satisfeito. A obra do Espírito Santo sendo realizada no coração do homem. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nos diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O processo de santificação é a santidade, a beleza de Deus, a imagem de Deus perdida em Adão, lá no jardim do Éden, por causa do pecado, sendo restaurado pela nova semente plantada em nós, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que o propósito eterno de Deus não é apenas nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória. Resumindo para os irmãos o nosso estudo de hoje, o batismo no Espírito Santo, ele é um ritual de purificação do coração do homem no seu novo nascimento, onde ele recebe um novo coração, um coração no qual o Espírito Santo possa habitar e dar início ao processo de santificação. O propósito de Deus na vida do homem com o batismo no Espírito Santo não é somente levá-lo à pureza de coração na sua conversão, mas levá-lo também à santidade de espírito, que é o nascer do Espírito através do processo de santificação, transformando de glória em glória na imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que assim transformado o homem possa entrar definitivamente no reino de Deus. O nascer da água
O batismo no Espírito Santo simboliza a morte do velho homem na sua purificação. O nascer do Espírito simboliza a ressurreição do novo homem, agora transformado à imagem de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Glórias a Ele para todo sempre. Além do nosso estudo de hoje, o batismo no Espírito Santo, falamos também sobre o processo de santificação. Terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Peço aos irmãos que deixem o seu like, compartilhem esse estudo em seus grupos. Inscrevam-se no canal para que o YouTube os avise assim que publicar outros estudos. Amém? Que as bênçãos do Senhor sejam constantes na vida de cada um que nos assiste. Amém? Até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.